entendi. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 3 de outubro de 2010, domingo, dia das eleições no Brasil. O verbete é o 1710, 3 páginas, 40 elogios e 10 máximos. O tema é binômio, problema, solução. Bem adequado para os processos brasileiros. Especialidade, autoexperimentologia. Definição. O binômio problema-solução é o desafio permanente da conjugação da questão de destino do momento evolutivo e a resolução consequente pressionando toda a consciência, homem ou mulher, em face da evolução consciencial ou especificamente da execução da autoproex. O fato de antes da solução existir o problema, o diagnóstico do problema, a diretriz da solução, a definição da solução, a solução desassediadora crítica, a solução não violenta dos conflitos, a solução existencial pelo autoenfrentamento, o autofoco na solução e não no problema, a solução emergencial, a solução razoável, a solução pertinente, a solução parapsíquica. Na remissiologia nós temos, além são 15, nós vamos falar 5 remissões. Autodestravamento, autorresolução, com sim problema, solução lógica e solução parapsíquica. Frase enfática. A holomaturidade aponta a condição da vida intrafísica pessoal sem maiores problemas, como sendo, paradoxalmente, a perda evidente das oportunidades evolutivas da existência humana. Como interpreta você o binômio problema-solução? Quais os efeitos evolutivos predominam em você? Os problemas ou as soluções? Agora, pergunta. Minha filha tem 23 anos e tem muita dificuldade de dormir à noite. Já ouvi dizer que a genética interfere no sono de acordo com a temperatura que aumenta e diminui no corpo em horários diferentes. Nesse caso, é aconselhado dormir no escuro mesmo que de dia e tomar medicação. Mas no caso dela, não toma medicação e percebo que tem consciências que não a deixam dormir porque ela sente sono, deita e não consegue dormir. Gostaria de levá-la ao complementário. Ela já conhece a conscienciologia, fez CIP e consciência terapia. Acho que o medo e as consciências não a deixam chegar até aí, embora demonstre vontade de ir. Me ajude, não quero fazer estupro evolutivo, mas caso ela aceite, estaremos aí no próximo complementário. Vamos pôr energia aí, vamos ajudar a moça. Ontem, após a palestra gratuita no IPC, 2 alunos de primeira vez decidiram ficar para assistir ao filme do vídeo projeção. O vídeo não funcionou. Eles ficaram 2 horas conversando conosco e refletindo sobre o CIP e decidiram se inscrever para o CIP que começou hoje. Essa sincronicidade do vídeo não funcionar e eles decidirem se inscrever pode ser proporcionada por amparadores? Os amparadores sabotariam o vídeo? Como funciona esse processo extrafisicamente? Olha, isso aí é um caso para você entrar no binômio problema-solução, que é o tema de hoje. Isso aí a gente tem que ver. Agora, precisa de examinar. Um amparador só entraria numa condição dessa se isso fosse só para eles. Se tem outras pessoas, não teve amparador nisso. Eles não vão fazer uma coisa para fazer estupro evolutivo, para prejudicar outros. Então, o santo paga pelos pecadores. Não existe isso para amparador, não. O livro Cruel e Punição Usual, as implicações horripilantes global da lei islâmica, escrito por Noni Darwish, fala sobre as atrocidades contra as mulheres muçulmanas. Pode comentar sobre esse assunto? Na fé muçulmana, um homem muçulmano pode se casar com uma criança de 1 ano de idade e ter intimidade sexual com essa criança, consumar o casamento por 9. O dote é dado à família em troca da mulher, que se torna sua escrava, e para a compra de partes íntimas da mulher, para usá-la como um brinquedo. Mesmo que uma mulher é abusada, ela não pode obter o divórcio,
Para comprovar o estupro, a mulher deve ter 4 testemunhas do sexo masculino. Isso foi escrito pela Noni Darvish, que é desse livro, foi publicado aí agora. Vocês durmam com barulho desse, observa bem como é que estão as mulheres. Isso é século XXI. Todo e qualquer banho de energia positivo, não é possível um assediador ludibriar nessa situação. Que bobagem é essa? Banho de energia tem de todo jeito. Nós falamos banho de energia grande, por exemplo, aquilo que eu sempre coloquei como 40ª manobra energética, que é aquela que vem para pacificar, para equilibrar, para harmonizar, para melhorar, para dar homeostase. A pessoa se sente melhor, não tem ressaca energética. Agora, você pode receber um banho de energia, formigamento, inundação de energia, de assediador, passar mal e ter até ressaca energética. Isso é outra coisa. Desde criança, sempre tive facilidade em visualizar, como se fosse uma tela mental, algumas imagens de rostos. Depois que conheci a Conscienciologia, há cerca de um ano, esse processo aumentou, comecei a ver rostos muito deformados, esfumaçados. Quando estive aí em Foz e fiz o meu primeiro laboratório de EV, percebi que esse fenômeno foi muito intenso. Desde então, esses rostos deformados desaparecem da minha tela. Continuo tendo essas visões, mas não são figuras bem mais brandas e de corpo inteiro. Essas experiências geralmente ocorrem no momento que estou descoincidida, antes de dormir. Tenho tentado interagir com essas imagens, mas não obtenho resposta. Devo continuar insistindo nessa comunicação? Isso pode ser considerado clarividência? Não, não é só clarividência, isso é assédio, bem claro. Você está mexendo aí com o povo da baratosfera, quer dizer que você esteve por lá. Você tem que dar um jeito de superar isso o mais depressa possível, acabar com isso. E isso aí, na hipnagogia, que é o início do seu sono, é típico do processo de assédio. Outra coisa, tudo que vem com muita fumaça e esquisito e deformado é da baratosfera, é gente pirada, consciência doente, assediador. Quase sempre é concener, é consciência energíva, consciência energíva. Então, você tem que dar um jeito de acabar com isso. Eu vejo esse povo não tem nada deformado. Quando tem deformado, a gente joga energia para assistir. Onde aparece gente deformada é na assistência da TENEPS. Tive contato com a obra Cristo Espera por Ti. Olha só, a Mar não está aí, né? Está lá. Tive contato com a obra Cristo Espera por Ti nos idos de 1995, enquanto paciente da consciência terapia e frequentador relativamente assíduo dos cursos de ECP2, até então ministrado apenas pelo senhor. Já li e reli o livro algumas vezes, e recentemente adquiri a nova obra, edição, comentada pelo senhor Osmar Ramos Filho. Identifico profunda afinidade com a obra, sempre confirmada pelas repercussões energéticas que percebo durante a leitura. Pediria um esclarecimento de como me aprofundar mais no assunto e identificar possivelmente alguma relação minha, pessoal, com a história ali descrita. Olha, seria bom, o nome do senhor aqui é Oswaldo Vernet. Eu não sei se o Vernet é francês lá dele, alguma coisa que tem. Vernet. É seu amigo? Então você já sabe quem é. Agora, ó, eu estou falando o nome que é para a gente localizar, para a Malo ficar sabendo. Agora, seria bom, Oswaldo, ver os 4 livros que já escreveram sobre esse romance, sendo que o último, tudo indica que nós vamos publicar aqui, que é esse da defesa de tese de doutorado lá do nosso amigo. Pois é, nós vamos publicar o livro aqui, parece que ele topou a parada, o professor Osmar falou com ele. Então, seria bom o Oswaldo entrar em contato para ver esses livros que já foram publicados. Só o Osmar tem 2 livros, né, sobre o assunto, é preciso ver. Moro numa cidade à beira-mar, mas passo muito tempo sem ir à praia. Quando vou, em regra, à noite, tenho projeção consciente, não espontânea e lúcida. Qual a explicação para o fenômeno? Não, o problema é que se eu também morasse assim, do jeito que você está morando à beira-mar, seria a mesma coisa. Eu já fiz isso muito. Eu morei no Rio 32 anos, só que tem que eu não passava lá. Quando eu estava, às vezes, eu também fui à praia, durante muito tempo à noite. Nas minhas viagens também eu fui. Eu cheguei a dormir na praia de Waikiki,
em Honolulu, no Havaí, durante a noite, é lógico. Deitei lá e dormi, etc., tal, com calma, porque lá tinha segurança, a gente podia fazer isso. Agora, é interessante aí a sua afinidade, rapport com o mar, né? Alguma coisa que tem, precisa de ver. Isso de morar à beira da mar e a pessoa não ir à praia, isso é normal, todo mundo é assim. Em uma dupla de promíscuo, no relacionamento sexual, o assediador da consciência homem vampiriza a energia da consciência mulher e vice-versa, é óbvio. O assediador, ao se deparar com as defesas energéticas de uma consciência, pode se vingar com seus familiares indefesos? Também pode, desde que a pessoa tenha ambiente para isso. Se o holopensene é furado e não tem defesa, tudo é possível. Fui reprovada 2 vezes na prova prática de direção do Detran do Paraná. Antes de tentar pela 2ª vez, o instrutor da autoescola me propôs fazer o pagamento extra para que fosse aprovado. Não topei, e ao fazer a baliza, o aplicador da prova me fez fazer 2 vezes, sendo que na primeira tentativa disse que o pneu da frente estava posicionado um pouco fora da faixa. E na segunda tentativa que eu tinha conseguido, mas tinha terminado o tempo. Claramente ele me reprovou por não ter pago. Não considero uma opção pagar pela carteira de motorista. E depois que comentei essa história com amigos, soube que muitos pagaram e consideram isso corriqueiro. Seria uma opção fazer esse pagamento? Meu código de ética pessoal me diz para não fazer isso, mas estaria sendo eu certinha demais? Não, você está certo e quem está pagando está errado, porque isso é a corrupção instalada no Brasil. Está errado. Hein? Pois é, 3 vezes. Ó, ela aí foi reprovada 3 vezes. Ela aguentou, filho. Isso é um perigo, está tudo errado. A gente não pode coadunar, se acumpliciar com esse povo. Quando eu fui fazer a carteira, Valdo, lá no Rio, era no Maracanã, né? Até hoje é no Maracanã a prova. E aí vão todas as autoescolas, fica um negócio lotado, né? E a gente vendo passar o tempo e rapidamente ia diminuindo o número de alunos, né? Eu falei, mas só 2 carros aqui para fazer a avaliação. E está indo tão rápido, né? Aquilo me chamou a atenção. Aí lá pelas tantas, isso o pessoal na autoescola já tinha me convidado para pagar, né? E eu tinha dado contra. Aí lá pelas tantas aparece o dono da autoescola, lá no Maracanã, e me chama no canto. Aí ele mostra a relação das pessoas que estavam fazendo a prova. Tinha todos os nomes, eram em torno de 200, e o meu estava marcado, com CP. Que só era, você que não pagou. Só eu marcado, cara de pau, que era o único que não tinha pago. O único que não tinha pago. Ah, mas aí eu fiquei furioso. Eu já entrei lá na hora da avaliação, já falando de corrupção e olhando para o cara que estava analisando. Quase atropelei um ciclista e tal, e já fui aprovado, porque ele ficou com medo. Foi. Ué, eu falei, não, porque meu pai é advogado, fui pensando e falando, né? Parar com essa palhaçada. Agora, incrível. Todo mundo... Agora, na minha época, no Rio, não teve nada disso, não. Eu não sei se era a minha cara, né? Outra coisa, eu fiz poucas aulas. O cara falou, não, você já pode dar aula, você não quer trabalhar com a gente? Falaram para mim. Alguns ainda foram lá fazer a prova? Não, o pessoal tudo falando, estou com medo, tudo tinha pago. Mas nem faz a prova. O pessoal, não faz a prova. Tudo teatro. Quer dizer, então, que as autoescolas do Brasil são mesmo tudo corrupto. Peço sua paciência, mas não entendi esse negócio de masturbação da conscienciologia. Como é algo nevrálgico, tanto do ponto de vista social quanto religioso, sempre vi muita repressão sobre o assunto, e essa naturalidade de vocês é uma novidade. E assim farei mais uma tentativa de entender. Veja, masturbação faz 50 anos que é uma coisa natural, todo mundo sabe que isso é fisiológico, besteira é essa. Todo mundo faz. Isso faz parte do serviço, é recomendado até na medicina, em certos casos. Eu trabalho com isso faz só, veja bem, 950, 60 para cá, são 60 anos. E outra coisa, eu não sou o grande masturbador oficial, ou técnico, ou profissional, ou qualquer coisa, nada disso. Agora, ó, se o meu amigo quiser vir aqui, eu vou conversar com ele, da boca para o ouvido, como eu faço com certas pessoas, para explicar certas coisas da masturbação, que ajuda principalmente os homens. Como é possível alguém se masturbar sem mentalmente pensar em outra pessoa? Pois é, vem aqui que eu te explico.
Seria essa a proposta da Conscienciologia? E não é só minha, é de um monte de gente que já faz isso, até no exterior. Ou quando falamos em masturbação, o único meio de fazê-lo de um modo cosmoético seria tendo como objeto mental a parceira de nossa dupla evolutiva. E quando não há parceira? Pois é, vem aqui que eu te falo como é que é. Eu não posso falar isso assim publicamente, que eu não estou dando mais um curso de sexo somático. Agora eu não vou perder tempo com esse negócio de sexo, que eu estou estudando consciência. Consciência não tem sexo, é só o corpo. Nós não estudamos somatologia aqui o ano inteiro, não é só isso. Eu quero agradecer aqui a IAC, sabe? Que é International Academy of Consciousness, no nome da Nancy Trivelato e também do professor Wagner Alegretti, que estão me convidando aqui para participar da premiação do 2º Prêmio Global da IAC como contribuição científica em Conscienciologia. Isso vai ser feito lá em Portugal, lá no Alentejo, no dia 23 de outubro de 2010, às 19 horas, no campo de pesquisa IAC, na Herdade da Marmeleira, em Évora Monte, Portugal. Agora, eles já estão dando esse prêmio já faz algum tempo, e a IAC tem promovido diversas atividades científicas. Vocês sabem, eu não estou viajando mais, não estou saindo daqui. Eu até que desejaria ver lá como é que está, porque lá está diferente, fizeram laboratório, uma série de coisas. Mas, olha, eu fico devendo. Eu vou sair do corpo e dar energia para vocês, se eu puder. Vamos ver o que eu faço. Mas agora, fisicamente, não dá. Eu agradeço muito aí essa honra e a lembrança da minha, vamos dizer, discreta personalidade nessa história. Outra coisa, comunicado sobre a Expo Conscienciologia. Por solicitação do shopping, foi preciso desocupar a sala da Expo Conscienciologia. As atividades ficarão suspensas por tempo indeterminado. Contamos com o apoio de todos, voluntários e ICs, para retornarmos às atividades o quanto antes em local ainda a ser definido. Atenciosamente, Flávia Amaral, do Discernimento, datado do dia de hoje. Entende? Dia 3, dia das eleições. Agora, eu tenho aqui uns dados que o doutor Eduardo ali pesquisou na internet sobre o Mário Palmério. E aqui tem até a revista Destaque com a cara do Mário. O Mário foi um grande benfeitor meu, foi meu patrão durante muitos anos. Eu trabalhei com ele. Ele era fora de série. Esse cara nasceu 2 quarteirões da minha cidade. Nós somos da mesma cidade. Foi por isso que a gente viveu muito tempo lá e trabalhamos muito tempo junto. Aqui, está falando aqui os dados que eles fizeram, viu, Loche? Então eu queria lembrar isso. Fizeram um memorial faz 4 anos. Foi depois que nós estivemos lá. Então é preciso a gente ir lá ver esse memorial do Mário, tá certo? Você marca isso aí. É preciso saber onde é que é, como é que é, etc. Tal. Eu desejaria ir lá para ver o que é que se passa, como é que está esse memorial dele. Professor. Agora, aqui tem muito detalhe. Professor. Inclusive, ele arranjou aqui um facsímile do Lavoura e Comércio, quando foi feita a nossa faculdade lá. Entende? Tem a fotografia do Mário com Getúlio e tem o Juscelino, que foi o incentivador da Faculdade de Medicina. Entende? Agora, está aqui. Ainda no corrente ano, o seu funcionamento. Exame vestibular, Lavoura e Comércio, entrevista exclusiva, houve o deputado Mário Palmério. 1964, 1º de abril aqui o jornal. Agora, outra coisa também, está mostrando aqui foto do Mário, já com uma certa idade, e mostra também o irmão dele, que é o Eduardo Palmério, que escrevia em São Paulo, que também escreveu uma série de livros, que eu conheci também, morou também em Uberaba, a temporada, que era irmão dele. Agora, o pai do Mário era amigo do meu pai. E eu, então, depois fui trabalhar com ele e nunca mais paguei nada dos meus cursos, porque tudo era o serviço que eu prestava também, e comecei a ser funcionário das escolas. Agora, aqui não está falando nada porque quer que o Mário quis fazer o colégio. Ele queria fazer a cidade universitária em Uberaba. Foi por causa dos padres, da padraiada, porque ele estudou no colégio diocesano. Está falando aqui que ele estudou, mas não estou explicando por quê. O Mário não podia falar isso por causa da política.
Ele agora já dessomou, a gente pode falar. O problema todo é o seguinte, os padres abusavam dos alunos no colégio diocesano. Ele chegou no pátio e viram, e olharam para ele e falaram assim, vem cá, por que você está tão ruborizado, tão vermelho? Ele falou assim, estou com indignação de ver o que aconteceu com fulano aqui, que esses padres fizeram com ele. Eu vou fazer aqui um colégio para acabar com esse colégio dos irmãos maristas em Uberaba. Ele era rapaz, quando ele estudou lá. E olha, ele rodou, ele fez isso. Agora, o Mário também tinha relação com os processos nossos da Amazônia, de pesquisa. Aqui está mostrando o barco que ele fez, como é que era. O barco era o mais avançado que havia na época. Agora, ele passou vários anos lá depois, rodando. Agora, eu perguntei para o Marcelo, onde é que tem esse material do Mário? Nunca eles encontraram nada. Então, tudo que ele fez, a gente não sabe o que é que ele realmente fez na Amazônia. E ele mesmo dizia que, com referência à Amazônia, ele era talvez um dos caras que mais entendia da Amazônia, depois de alguns anos. Sabe, no fim da vida, ele pensava assim também. Valdo, ele intermediou também a Ponte da Amizade aqui, né? Não, quando ele a foi Ponte da Amizade foi ele que deu ele força que para isso, para fazer tudo. Outra coisa, o Stroessner, ele convidou o Stroessner para vir morar, porque o Stroessner tinha ajudado o Jango Goulart na ocasião. Então ele quis refazer a situação. Agora, o que se passa? O Jango não quis ir para o Paraguai, ele foi para o Uruguai. Devido às instâncias, aquele negócio, uma opção de coisa ali. O Jango, o Brizola, esse povo, o Getúlio Vargas, tudo tinha problema da instância. São as fazendas, aqueles lugares lá. Então, eles tinham interesse nisso no Uruguai. O Brizola também teve esse interesse. Então, a gente entende. Agora, o Mário quis melhorar a imagem do Jango perante os paraguaios e, principalmente, o Stroessner. Então, ofereceu para ele local para ele morar no Brasil. Entende? Agora, ele foi embaixador aí. Aí está falando a época de 61, 60 e pouco, o negócio todo, quando eu vim aqui de avião, eu vinha de Cessna, para trazer material para ele assinar. Agora, fala de 3 guaranias que ele compôs, você sabe, né? Está falando, pois é. Agora, ele gostava, o Mário gostava dessas coisas. Ele aprendeu até piano, etc. Tal. Ele tocava os negócios e fazia a guarânia na noite de lua cheia, aquele negócio. Tudo isso. Já era de uma certa idade fazer isso. Agora, está mostrando aí também os dados do livro dele, o Vila dos Confins, tudo. Tem o Chapadão do Bugre. Né? Agora, o Mário tinha muita facilidade de comunicação oral, você está entendendo? Para falar, para escrever, como didática. Lá fora de série. Genial, Mário. Fora de série. Agora você vê a panca dele, não é fácil. Não, fora de série. Ele vinha, a força presencial do Mário era fantástica. Todo lado. O Getúlio é que ficava doido com ele. É tanto que ele ia ao Uberaba, quem lia os discursos do Getúlio era o Mário. O Getúlio fazia o discurso, dava para ele ler. Ele é que apresentava. Ilha Palmério também era uma atriz de cinema de tão bela, né? Não, a Linda. Cecília. Linda. A Cecília era linda, ela era mais mignon, mais linda, super inteligente, fora de série e uma cabeça administrativa. Agora, eu fazia muita coisa com ela porque, na verdade, eu ajudei até a criar os filhos deles, né? Que eu que morava lá com eles. Então, ela tinha muita coisa comigo. Então, eu lembro muito bem que eu tinha que plantar gérbera para a entrada quando o negócio se transformou, que estava caminhando para as faculdades, aquele negócio. Então, ela falou assim, Valdo, vamos lá, você vai me ajudar, vamos plantar gérberas. Eu quero gérbera de fora a fora. Aí eu fui lá plantar gérbera com ela. Nós fazíamos uma opção de coisa assim junto. Ela me dava certas missões para eu cumprir. Você está entendendo? A gente morava tudo junto, é a mesma família. Às vezes eu dormia lá, eles viajavam, tinha uma coisa, eu dormia com os meninos quando eles estavam crescendo, lá na própria casa. Agora, almoçava com eles, às vezes jantava, aquele negócio todo. Tinha uma governante que, às vezes, arranjava comida para mim, porque eu era o único que morava lá. Agora, de vez em quando, não tinha ninguém lá, só eu. Ficava os 4 pavilhões, sozinho, eu
E os amparadores, quando era possível. Era a vida. Mas ali está bem claro sobre o Mário. Tem pouca coisa errada naquilo ali. A maioria dos dados corresponde à realidade mesmo. Sim, eu acho que foi o Marcelo que ajudou nesse verbete da Fundação Getúlio Vargas. Porque é citado, acho, lá na bibliografia. Não, o Marcelo é que tem os dados, né? É. Ele deve ter mostrado tudo direitinho. Agora, o aniversário de morte dele foi dia 24, que passou agora, né? 24 de setembro, né? Ele faleceu em 96, né? Foi. Agora, gente, vamos então ao nosso binômio problema-solução. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos falar nada de política ainda, só depois das 5 horas, né? Depois das 5 pode que acaba a eleição. Eu quero dizer para vocês que eu fui o primeiro a votar na minha sessão. Pode falar. Você podia explicar a frase enfática? A frase enfática. A holomaturidade aponta a condição da vida intrafísica pessoal sem maiores problemas, como sendo, paradoxalmente, a perda evidente das oportunidades evolutivas da existência humana. Então, veja, quando você trabalha na vida humana, você tem que pensar na evolução. Se a pessoa não pensa nisso, então os problemas da vida humana aumentam e a pessoa não vê evolução através disso. Todo problema que nós temos aqui é uma crise de crescimento. A gente tem que entender por isso. É por aí. Agora, é um paradoxo você enfrentar os processos dos percalços, das vicissitudes humanas, você está entendendo? Como sendo o aprendizado. Mas não tem outra saída, você não pode fugir disso. Então, são as oportunidades evolutivas da vida humana. É perda porque você fica fazendo coisas junto com os outros, não tem jeito de você fugir, você tem dor de barriga, cólica intestinal, dor de cabeça, dor de dente, quebra a unha, tem a unha encravada. Não é aquilo que eu falo para vocês, o ideal é a gente ficar livre disso aqui. Você não acha que tem dimensões conscienciais? Essa dimensão aqui não é consciencial, é uma dimensão animal. Por isso que a gente cuida dos nossos primos, que são os primatas. Eles também são chamados de primatas, os nossos primos. São os macacos. São os primos, primatas. Estuda primatologia, quer dizer, estuda os nossos primos. Vamos entender bem isso. Valdo, mas essa frase enfática também é aquela que você fala. Se a vida está muito boa, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. O negócio sério é isso aí. É isso que está falando. Agora, a perda das oportunidades evolutivas. Mas é porque aqui está falando da holomaturidade. O que me pegou aqui é a holomaturidade. A holomaturidade aponta a condição da vida intrafísica pessoal. Não, agora, é difícil aqui. Todo paradoxo é complexo. Em tese, todo paradoxo é complexo. Então, cria problema para a pessoa entender. Se a sua vida está ótima, você está péssimo. É isso aí, a frase é isso. Entendeu? Essa frase eu falo isso, não sei a quantas décadas. Permite isso. Já brigaram comigo por causa dessa frase. Dá uma falada também na exemplologia, que é um paradoxo também, né? O sadio do doentio. Então, acho que aí continua. Também é isso. Então, você podia explicar? É o sadio e o doentio. Agora, aí tudo é o problema da solução e do problema. O sadio são as soluções, o doentio são os problemas. Está bem claro. Pode falar, Felipe. Nós poderíamos falar que o enumerador seria um especialista nesse binômio, por ele clarear mais os problemas para as consciências? Ele é bom, mas não é só isso, não. Ele é bom no processo das listagens, das enumerações. Agora, a numerologia é uma coisa seríssima, que é a base de tudo. E outra coisa, o dicionário cerebral analógico é baseado em enumeração. Agora, a enumeração ela vai dar uma visão melhor do problema para a pessoa também. Ela leva a pessoa para a cosmovisão, a cosmofisiologia. É a base de tudo. Então, você vai ser mais multi-existencial, multidimensional. Está entendendo?
multiveicular, tudo muda. Professor Valdo, uma outra questão. Com relação ao pré-histórico da TENEPS, o que o senhor poderia falar para a gente de outras existências? Aí eu já na pratiquei prática? TENEPS já antes. Agora, hoje eu estou mais assim, como é que a gente poderia falar? Mais desenvolvido. Você está entendendo? Agora, tem gente que pratica TENEPS há milênios, mas isso é serenão, esse povo todo evoluciólogo, eles já fazem isso há muito tempo. Agora, o problema de falar assim, popularmente sobre o assunto, é a primeira vez. A minha vida só podia chegar e ficar na TENEPS. Pronto, não precisava mais nada. Já valeu a vida, para mim. Eu sei por causa do alcance disso. Mas, professor, Porque nós estamos tornando popular uma coisa que era secretíssima. Isso era muito difícil. agora, mesmo sendo secreta, ela já teria essas características que tem hoje ou ela era algo mais primitivo? Não, para o povo que era mais lúcido, ela teria, porque as iniciações não davam certo. Porque ficava sempre na base de guia cego. Entendi. Eu já fazia sem guia cego. Não existe TENEPS com guia cego. Realmente. Tem que ser com amparador autoconsciente técnico, ou da paratécnica. Ele entende do assunto multidimensional, entendeu? Então, isso é a diferença. Por exemplo, muita gente fez coisa parecida, até hoje ainda faz, de iniciação, com guia cego, faz prece, acende vela, mexe com um monte de coisa de incenso, faz o mise-en-scène, o ritual, a liturgia, você está entendendo, de iniciação. Isso tudo é bobagem. O negócio é ser prático, objetivo, entrar em contato com o amparador e com o assistido. E a gente pode dizer que quem implementou isso inicialmente foram os serenões, professor? Tudo, essas novidades todas que a gente fala aqui, tudo é de serenão. TENEPS, OFIEX, estado vibracional, essa coisa toda. Sim. O Cro-Magnon ainda não sabia mexer com o estado vibracional. Ele tinha dificuldade. Porque nem pensava nisso. Que então não houve assim um desenvolvimento da TENEPS, começou como algo rústico e depois foi se ampliando. É algo que já nasceu... Já foi, houve o desenvolvimento devido ao processo da intermissão, né? O povo dessoma e fica lúcido e começa a conversar, né? As consciências têm intercâmbio entre si. Isso evoluiu muito extrafisicamente. Agora, o negócio não pingava aqui, não aparecia aqui, não disseminava aqui, não propagava aqui. Agora, com o curso de intermissão, não, agora já está numa hora, o povo já vai entender isso, vamos entrar. O problema todo é o seguinte, o estado vibracional, TENEPS e OFIEX, tem um processo caprichoso, difícil, que é fácil demais. Você fala, ninguém dá valor para isso. A natureza humana precisa chegar e dar uns tapas na pessoa, vibrar, entende? Sacudir a pessoa para ela admitir. Se você fala uma coisa, parece tudo ser apenas teórico. É sonho, fantasia, imaginação, onirismo. Então o povo não entende isso. Não adiantava falar antes. Por exemplo, como é que você ia falar na época, por exemplo, mesmo agora recente, do medievalismo, na época da Idade Medieval? Você chega para a pessoa e fala assim, esquece a igreja, esquece essa bobajada toda cristã que tem por aí, de iniciação, disso, daquilo. Você faz isso aí por você e entra em contato com esse físico. Mas aí a pessoa ia perguntar para você, como eles faziam? E o paraíso? Como é que eu faço para atingir o paraíso? Você está entendendo? Bobajada. Paraíso é a vovozinha, não existe isso não, o negócio é dentro de você. Você tem que melhorar, é dentro de você. Agora não, eles querem arranjar um local. Você está entendendo? É o Shangri-La, é o Eldorado, é o paraíso. Bobajada. O pessoal quer a solução definitiva, né? Que na verdade o senhor coloca um verbete que não existe. Não, e outra coisa, palpável, uma coisa que ele possa apelar, alguma coisa. Tem que apelar. Ele não vê com o esforço dele, ele não quer saber disso. Agora, como é que você ia fazer isso com o príncipe, na Idade Média? O príncipe, todo mundo servindo, você tinha que chegar e nem podia olhar para os olhos dele, tinha que olhar para baixo. Conforme o lugar, não podia nem chegar. E outra coisa, você às vezes saía de costa, andando de costa. Como é que é possível uma coisa dessa? A bobajada é fogo.
Não é fácil, não. É o tolicionário que eu chamo. Maior enciclopédia da Terra é o tolicionário. É a enciclopédia da ignorância humana. Então a TENEPS já nasce avançada, né, professor? Como é que é? A TENEPS, ela já nasce avançada. Avançada. Agora veja, vocês todos vão ser outras coisas, vão ser bichos diferentes até na próxima vida. E já estão sabendo disso tudo, já vem no outro nível, já um segundo tempo, a segunda etapa, tudo vai modificar. Entende? Professor, mais uma pergunta, mudando de tema. O que o senhor acha da atuação do Barão do Rio Branco dentro da política do Brasil? Não, ele fez uma opção de coisa para o Brasil, né? A gente não sabe se tudo foi muito justo, mas o homem era fora de série, querendo ou não. Melhor do que essa turma que está aí, né? Atual. Professor, Mas, pode falar. aqui na página 34, a sindromologia, o senhor poderia aprofundar, por favor? O que é? Sindromologia, página 34. O binômio maximizar problemas, postergar soluções, nascendo da autovitimização. A pessoa se autovitimiza. Então ela chega e começa a chorar as mágoas, etc. E, na verdade, ela cruza os braços. Com isso, o que ela faz? Ela aumenta os problemas, que ela é uma vítima do mundo, do cosmos, de todo mundo, e, ao mesmo tempo, ela vai adiando as soluções. Ela se vitimiza. Isso é acima da autovitimização. Entendeu? Eu entendi. A maioria desse povo são mulheres. Por exemplo, como é que essas mulheres islâmicas aguentam isso tudo e ninguém reclama? E aqueles 28 países que têm a mutilação sexual das mulheres, eles não reclamam. E as mulheres que são favoráveis ao processo da infibulação, para bancar, para ser cidadã, que ela precisa para ser cidadã. Quer dizer, isso tudo é a autovitimização da pior que tem. Pensa nisso. Entendi. Pode falar. Retornando ao que o senhor falou antes, a questão da religião. A gente verifica que no ambiente aqui da cidade de Foz do Iguaçu, isso é tão íncito, é tão dentro da ideia das pessoas, né? A gente lida muito com o ambiente construtivo, os pedreiro, o pessoal que mexe com isso. Tudo é tão fixado, é tão fixo para eles. A religião é quase como se fosse intocável. Porque se for nasceram assim. Parece que é desde o berço, foi criado desse jeito, existe a mesologia, a genética, é muito forte a isso. Nuclear, Sim. toda a tradição familiar, da etnia. Sim. Então, como é que fica? Agora, os islâmicos são assim, os judeus são assim. Os judeus é que são impressionantes, como é que eles doutrinam a pessoa que nasce. Eles têm até um kit com mala, eu já vi isso tudo. Que começa a ensinar o idioma, as coisas todas, os rituais, as coisas todas, a criança que está começando a andar, ele já começa a falar com ela. Sim. A gente vê os bebezinhos de 2 anos vestidos com traje, né, como se fossem adultos, indo para a igreja. Né. Mal sabe andar e todo Agora, arrumado. o que dá pena nessa questão aí, dos judeus, é ainda o valor excessivo que dão para esse processo fechado. Né? Sim. Por isso que ainda tem muito antissemitismo. Eu acho que isso não vai acabar tão cedo, porque eles não fazem força para acabar. Né? Agora, do ponto de vista islâmico, o que é pena é o processo das mulheres. Né? Sim. Tem muita coisa. Agora, no nosso ambiente, a gente fica meio de mão, no nosso ambiente aqui, no dia a dia, a gente fica meio de mãos atadas. O máximo que a gente pode fazer é exteriorizar a energia, desejar o melhor, né? porque mais do que isso não tem entrada. Vamos, pouco a pouco. Agora, a Europa já está dando conta numa opção de coisa dessa, Sim. principalmente da questão islâmica. Né? Uhum. E não é só a França, não, é mais de um país, está dando conta lá. Isso aí está definindo as posições. Agora, é inevitável pelo seguinte, a União Europeia trouxe o processo da União. Todas essas etnias que forçam demais para acabar com a união da fraternidade, cria problema. Então, por exemplo, ciganos, eles são totalmente à parte, não se imiscuem, não viram, não mudam, não faz nada, pelo contrário. Uma cultura à Eles parte. roubam o povo para fazer cigano, se tornar cigano com o tempo.
Agora, islâmicos, eles são fechados, em matéria até de veste, essa coisa toda que é o que o povo está reclamando na Europa. Os judeus têm veste, rituais, as coisas todas, tudo, e um segredo total da situação. Isso tudo, como é que a União Europeia vai escapar dessa? Eu já tinha falado, vão criar problema, ainda vai ter mais. Sim. Esses 3 são só para começar, mas vai ter mais. Isso vai aparecer mais. Agora, a União Europeia, os primeiros que apareceram é o antissemitismo dos alemães contra os judeus. Foi uma loucura o processo do Holocausto. Quer dizer, Até hoje. agora está havendo um holocaustinho, Sim. que é esse dos ciganos Isso que na eu ia França. perguntar, como é que você é um vê? holocaustinho. Como é que você vê essa questão da Holocausto. França que está expulsar Pois é. Agora, veja, eles teriam que estudar isso numa condição maior, fazer uma conferência internacional com ciganos, ver tudo isso, falar, ó, relacionar um monte de fatos. Meu estilo, por exemplo, de pesquisa, você está entendendo? Relacionar um monte de... tudo quanto é crime deles, nesse lugar aqui, a data tal, nome tal, colocar tudo e julgar na cara deles. Como é que é? Vamos relacionar isso aqui. Vocês vão mudar ou não vão? Dentro da União Europeia. Eles vão ter que chegar nisso. O que o Sarkozy está querendo, possivelmente, é isso, né? Porque lá no fundo não tem jeito. Gente, na minha infância, no Brasil, na década de 30, eles roubaram criança. Lá em Minas Gerais, todo mundo conhecia isso em Monte Carmelo. Quando chegava cigano, a minha mãe não deixava a gente sair na rua. Outra coisa, eles vendiam o quê? Tacho de cobre para as pessoas mexer com a roupa, fazer doce, uma opção de coisa. Depois tinha gente que falava assim, ó, esse cobre faz mal para a saúde, não pode fazer doce nele não. Porque eles queriam fazer doce de leite, aqueles tachos desse tamanho de cobre, que aquilo faz mal. Entende? O cobre faz mal. Agora, isso tudo é da minha infância. Agora, o cigano era a coisa mais difícil de se encontrar. A minha turma não deixava, não, o menino não pode ir lá, não. E outra coisa, parece lenda esse negócio de roubar, mas veja, a minha última vida foi justamente essa que eu entrei pelo cano. Quer dizer, o cano que eu estou falando, da dessoma prematura. Fala. Na Europa, presta atenção. Só que não foi na França, foi na Espanha. Na França, Valdo, eles, em Nice, por exemplo, aquele luxo todo de cidade, eles moram na periferia, em trailers, e têm os carros mais modernos e caros de todos, que você pensar. Cobertos de Agora, ouro, de trailer. Eu tenho um carro certo da moda. contato com esse povo, por causa daquele meu caso, inclusive, que o povo viu o que aconteceu comigo lá em Portugal. Aquilo foi impressionante. Como é que os caras chegaram lá sabendo tudo a meu respeito? Entendendo? Eles sabem. Agora, veja, dentro de mim também tem uma coisa muito séria. Eu gosto muito da música cigana. Como é que é isso? De onde apareceu isso? Você está entendendo? O meu negócio todo é esse. Como é que fica? Agora, Valdo, aquele pessoal lá foi no Porto, né? Essa questão É que do você Porto. foi... Mas eles foram atrás de mim em Lisboa. Em Lisboa. Agora, o homem que apareceu lá, segunda turma lá de Lisboa, é o bilionário europeu, um dos bilionários europeus, era aquele homem que eu conversei Cigano. com ele, que levou um parente dele, o povo, e me pediu para ir ao Porto. E foi lá que a gente segurou a vida do homem, que ele estava para morrer. Não, mas o senhor tem que ir lá agora, não pode, ele vai morrer. Eu falei assim, eu garanto para o senhor que ele não vai. Eu falei assim, mas como o senhor garante? Os amparadores vão segurar a vida dele. Pode segurar, porque eu vou. Eu vou lá a partir do dia tal, quando terminar meus compromissos, dos cursos aqui em Lisboa, eu vou para lá. E vou direto para lá, o bairro de vocês. Pode me esperar que eu vou. Eu cheguei lá, tinha uma carreata de mais de 50 carros para me levar lá. Agora, Uma loucura, uma multidão que queria ver o que eu ia fazer. Agora, o negócio não era para salvar a vida do homem que estava para morrer de câncer, não. Era para melhorar o ambiente da família dele, de vida dos filhos. A família era enorme e muito influente. Então, eles queriam que eu fosse. Agora, veja, uma das maiores feiras, veja bem, de magia
e de mágica e de iniciação, etc., que já existiu no Brasil, Esoterismo. eles me deram o ambiente, a praça, do jeito que a gente fazia, para exteriorizar a energia. Isso aconteceu em Salvador, para inaugurar aquela área lá de eventos. Inclusive, eu inaugurei também junto, na mesma ocasião com eles, o primeiro hotel que foi feito lá junto, nesse hotel. Agora, o que se passa nisso? Na hora que eu assentei praça, assentar praça que eu estou falando, quer dizer, a hora que eu estabeleci o trabalho para fazer o serviço durante os dias da feira, atendendo os outros com energia, apareceu uma comissão de cigano, de uma dúzia de ciganos que estavam trabalhando na feira, para eu atender o principal deles. E ele já viu sabendo tudo a meu respeito, igualzinho o caso lá, ele sabe tudo. Chegou para mim e falou assim: nós sabemos que o senhor entende das nossas coisas, e nós temos agora um rapaz que o senhor tem que defendê-lo, tem que dar um jeito, porque ele está ficando louco, e é o que tem mais capacidade de nós todos para tudo. Agora, era um rapaz, ele estava ainda na adolescência, e eu fui ver realmente, o negócio estava carregado. Agora, eu trabalhei com o rapaz durante alguns dias, e antes de começar o espetáculo lá dos processos, eu jogava energia neles, eles iam trabalhar. Isso dos ciganos, lá. Agora, eles tinham plena confiança. E outra coisa, o rapaz melhorou durante o período que estava lá, ele funcionou direitinho. Agora, ele era um estouro. Porque eles são bons em matéria de premonição, essa coisa toda. O rapaz sabia tudo, ele viu o negócio com clarividência, falava tudo direitinho. Eu estava vendo a Consex, ele começava a descrever a Consex na minha frente. Rapaz bom mesmo. Valdo. Eu falei assim, esse aí vem cigano há quanto tempo? Ó? Naquela feira esotérica do Rio também, que durou 2 semanas, em 88, tinha um cigano que atendia com um chicote, com aquela roupa, e de noite ele vinha para você fazer o arco voltaico nele, porque ele ficava entregue às baratas. Eles ficavam entregue às baratas, eles não têm autodefesa. Agora, eu de vez em quando falar com eles, ó, você tem que arranjar um violinista e começar a tocar as chardas de Monte e outras coisas mais aí dos zíngaros, a música zíngara. A hora que você começar isso, melhora. Aqui, ó, isso aqui, a energia é essa. Ó. Agora, veja, isso aqui tem que usar o violino para tocar as chardas de Monte, para criar um ambiente. Valdo. Aí desencadeia o processo deles, que é uma loucura. Seria bom aqui no nosso cineclube passar aquela trilogia do Carlos Saura, Cria Cuervos, e as outras 2 obras que mostram a vida cigana autêntica na Espanha. O Saura é bom, é um Carlos som de coisa Saura interessante. Pois é. É um cineasta famoso a Graça espanhol. gosta, eu também já vi. Foi casado com a Geraldine Chaplin. Ele é um grande cineasta. Agora, depois você me passa, turma então, que precisava de estudar é o processo da depois música cigana. Valdo, posso aproveitar para dar o recado aqui rapidinho? Gente, para não ter confusão, né, já que no final de semana teve gente que foi domingo, a gente está testando aos sábados, mas nesse final de semana não tem, tá? Hoje não tem, o pessoal da administração de discernimento achou melhor não ter, por alguns motivos de eventos, mas eleições, então, para não ocorrer de ninguém bater com a cara na porta lá. Tá? E eu queria aproveitar, então, a oportunidade para falar, não só a Malo, mas qualquer pessoa pode sugerir, tá? Através do blog. E muitas pessoas têm me pedido o blog, porque fica difícil anotar aqui, né? Então, o blog é discernimento.org, né? www.discernimento.org/cineclube. Tem as enquetes, né? Inclusive para horário alternativo, eleição de filmes, sugestões, o e-mail também de contato, etc. Tá? Obrigado. Valdo, quando você foi lá no Porto para fazer aquele atendimento, você reconheceu, tinha gente, obviamente, daquela sua vida. Você chegou a ver, reconhecer, porque não foi à toa, ainda mais que era próximo, né? Portugal, Espanha. Não. Quem eu vi primeiro não foi no Porto, foi em Lisboa, que foi a mulher que eu mexi com o negócio do coração e dei indicação médica que eles tinham que sair de Portugal e ir à Espanha. E eles foram, e a mulher andou melhorando. Eles me deram notícia, depois retorno do assunto. Ela melhorou. Agora, outra coisa. Depois do Porto, eu tive que atender um povo no hotel.
Depois de atender a turma no bairro cigano, eu tive que ir para o hotel e atingir gente lá também. Inclusive, teve um caso seríssimo, uma criança. Deles também. E outra coisa, a criança também melhorou depois. Eles me deram retorno. Então, Agora, outra coisa, havia um psicólogo, nosso amigo, que andou levando a gente lá. E depois teve uma outra pessoa que viu também eu atender, porque queria saber como é que eu atendia o povo. Essa também viu. Agora, o atendimento no bairro do Porto, que era o bairro mesmo, tudo de cigano, tinha uma multidão. Agora, uma multidão que eu tive que fechar depois as portas, o negócio, todo o povo começou a olhar pela janela, o que eu ia fazer com o homem. Agora, o nosso amigo viveu do jeito que eu falei, tudo direitinho, os amparadores seguraram a barra. Agora, vocês não ficam pensando que eu fui leviano. Eu só falei que o homem não ia morrer porque o enumerador falou, não, pode segurar, que ele não vai dessomar, nós vamos segurar. Mas quando você chegou lá, então você reconheceu gente da sua última vida. Foi, mas o problema foi, eu comecei com a mulher que eu atingi em pé. Ela tinha relação lá, mais com antes você? de começar o meu curso. Ela tinha relação com essa outra Tinha. vida? E alguém lá... Porque essa, eu entrei em contato devido ao processo de energia, que eu tinha um processo de coração com uma coisa muito séria. Você está entendendo? Aí eu comecei a ver tudo o que era. Na hora que eu vi... Negócio. Aí eu falei, gente, isso aqui tem alguma coisa. Ninguém tinha me falado quem era aquele povo. Eu falei assim, vem cá, esse povo, o que é que eles têm? Tem que ver alguma coisa que ver com a Espanha? O que é que tem aqui que ver com isso? Quem é esse povo? Como é que é isso? Eu falei assim, Valdo, esse é o homem, é conhecido, é um dos homens mais ricos da Europa. Ele é cigano. Ele é o rei dos ciganos da Europa. Explicou o negócio tudo lá. E ele era de Portugal. Agora, poliglota, uma pessoa de coisa, muito bem vestido, outra coisa, com aqueles argolões, você sabe que eles têm uns argolões de ouro maciço, de tudo quanto é jeito, né? Eles gostam disso, os homens, está entendendo? As mulheres, no normal, têm a saia rodada, mas os homens têm uns argolões de ouro. Esse tinha joia, cada, sabe, anel, Agora, para mostrar o status algum dele. deles desconfiou da sua vida que tinha a ver com Não, isso? eles não sabiam disso, Nada. mas eles sabiam. O homem já veio falando tudo. Estava me conhecendo mais do que eu, ou mais do que o enumerador. Você está entendendo? Estava falando tudo. Muito esquisito. Qual que é o passado dos ciganos, esse grupo? A origem deles é o quê? Isso aí tem uma série, o processo é antigo, o negócio você tem que ver as raízes, É árabe? como é que são. Tem relação com Agora, árabe? tem um monte de coisa disso aí, é muita ligação. Agora, hoje, eles têm os 3 países da Europa que eles estão lá fixados. E é esse que o Sarkozy quer que eles ficam lá. Agora, cigano é a mesma coisa de judeu. Eles não querem ficar em país nenhum deles. Por quê? Eles têm que fazer negócio. Nômade. É o negócio. Nômade. É igual os fenícios antigos, aquele negócio todo. Você está entendendo? Tem que fazer um negocinho. Como é que faz? Tem que ser com os outros. Então, é um senhor problema isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, cedo ou tarde, eles vão ter que fazer isso. Que é reunir com os ciganos as coisas todas e falar assim, olha, vocês têm que mudar seus processos culturais. Vocês mantêm a sua identidade, do jeito que vocês queiram, a situação toda, mas certas coisas têm que mudar, principalmente na área da ilicitude, da criminologia. Que ainda tem muito mesmo, eles têm razão, porque ainda tem. Agora veja, isso foi criado desse jeito. É igualzinho a turma nossa lá da Itália, né? É a mesma coisa, é a máfia, tem a máfia. É o negócio. Em Barcelona, Valdo, passou das 10 da noite ali nas Ramblas, você só tem as ciganas com velas na frente, com aqueles baralhos, com aquelas mesmas roupas. Nas Ramblas. O ambiente fica down. Realmente, a situação ali é séria. Nós tivemos lá para ver. Quando eu fui à França, a Expo 70, que houve lá, eles me pediram para ver quem que era a pessoa que tinha mais gabarito dos médios todos. Eu descobri a mulher, e ela tinha uma base cigana, e a maioria do povo que conhecia do assunto, inclusive da parapsicologia, sabia que ela era maior. Ninguém me apresentou nada. Eu tive que passar em tudo quanto é estande, examinar o povo todo, como é que era,
que era lá na Fontainebleau, a Porte Fontainebleau, entende? Então atendia o povo todo, vi. E outra coisa, os franceses gostavam demais de fazer tipo cacamono gigantesco. Cacamono é aquele negócio comprido que tem no Oriente, de japonês, de chinês, que às vezes eles fazem tudo, né? Só que na França, eles faziam aquilo quase do tamanho do edifício e colocavam todo lado. Você sabe, né? Eles gostam disso. Lá tinha isso por tudo quanto é lado, da Expo, sabe? A Expo era Expo para Psi, 70. Valdo, tem um negócio interessante aqui no WAIS, definindo o cigano, relativo ou a indivíduo dos ciganos, povo itinerante que emigrou do norte da Índia para o oeste, antiga Pérsia e Egito, de onde se espalhou pelos países do Ocidente. Eles põem como calão, zíngaro e tem como sinonímia boêmio. É daí que nasceu o processo boêmio. Professor Valdo. Sim. Nessa viagem, aqui, no B, isso é. Nessa viagem, o senhor estava com o Chico Xavier em Lisboa? Como é que é? Nessa viagem, o senhor estava acompanhado do Chico? Não, essa viagem, o Chico já foi depois que eu deixei o movimento espírita. A viagem que eu fiz a Lisboa com o Chico foi na época do Salazar, que a gente estava sendo perseguido pela ditadura. Então nós fomos encontrar com o comandante Edgar Armon, que era na Rua do Salitre, número 12, sabe? Lá em Lisboa. E esse homem é que defendia a gente perante o povo da ditadura do Salazar. Agora, depois disso, nós tiramos fotografia com ele, a gente apareceu na revista, Estudos Psíquicos, que ele publicava, porque o comandante tinha força perante o ditador, e ele era espírita. Ele veio ao Brasil, esse cara, sabe? Eduardo, como é que é? Não sei o que é, Santos. Ele era muito amigo do Edgar Armon de São Paulo, desse povo todo. Ele fez viagem no Brasil, tem até livro dele sobre isso, em português. Ele era um comandante. Mas em alguma viagem que o senhor fez acompanhado... Agora, hein? Em alguma das viagens que o senhor fez com o Chico acompanhado, ele te acompanhando na Europa, vocês estiveram em algum lugar que tinha ciganos? Não, diretamente não. Nós tivemos, foi com gente das ditaduras, porque a época que nós fomos era uma ditadura muito brava. E eles sabiam, o Chico era conhecido, e aquilo criou problema para nós todos. Agora, lá em Portugal foi com Salazar, a ditadura de Salazar. E na Espanha, logo depois que nós fomos, foi com Franco. Devido que o Opus Dei estava contra a gente. E eles perseguiam todo mundo. Você não podia falar nem alto, o Opus Dei tinha que falar baixo. E a gente encontrava com o povo no último andar, junto dos elevadores, dos edifícios, lá em cima, para ninguém escutar o que a gente estava falando. Eles mesmos marcavam as coisas desse jeito. Agora, eu tinha marcado, junto com o Chico, para atender um senhor, que o Chico admirava muito, que ele lia os livros da gente, aquela coisa toda. Então, o que se passa? Ele tinha um apartamento que ficava numa das praças, sabe? Então, nós marcamos na praça um banco, às tantas horas nós estaremos lá para encontrar com o senhor. Ele ia sair de casa com os parentes e levar lá. Nós esperamos, o homem não apareceu. Mais tarde apareceu uma pessoa que falou, Opus Dei. O homem morreu daí a pouco, etc. E ficou por isso, ninguém sabe o que aconteceu. Eles perseguiu, não queria que ninguém encontrasse com a gente. Outra coisa, o que nós fomos fazer também para estudar, havia um túmulo de uma pessoa que era uma grande espírita e escritora da Espanha, médium, e nós queríamos ver o túmulo, que o Chico queria ver, porque eu já tinha visto essa senhora e o Chico também já tinha visto fora do corpo. Então nós queríamos ver onde é que foi o enterro, como é que foi a situação. Eles, na ditadura, acabaram com aquilo, por causa da Igreja Católica, por causa do Opus Dei. Então perseguiu os espíritos, o negócio não apareceu nada. Agora, isso foi em 1965, isso do Chico. Agora, comigo não, já foi recente, foi quando nós já estávamos com o Instituto, eu fui para dar mais uma palestra e curso em Lisboa e no Porto. E aconteceu isso aí.
Foi também, essa aí eu acho que foi a minha última viagem também que eu fiz lá. Professor. Obrigado. O senhor falou há pouco, mas no começo, que a relação da numerologia com os dicionários cerebrais, que a numerologia é a base disso. Não, é o dicionário analógico junto com a numerologia. É o analógico. É esse que mostra o processo das ideias afins. Então, a enumeração aí do caso ajuda muito. Você está entendendo? É isso que eu falo, por exemplo, você começar o rol, listagem, enumeração, uma relação, isso tudo é dentro das ideias afins. Entendeu? Agora, olha bem como é que é o dicionário. Pega o Santos Azevedo para você ter uma ideia. Por exemplo, vocês que estão escrevendo o livro, o Santos Azevedo deve ser consultado por vocês. Bobo daquele que não consultar. Vale a pena, sempre vai ajudar, principalmente para quem está começando um primeiro livro. Vale a pena ver a sinonímia, o que é que tem, o antagonismo que tem. O analógico tem isso tudo, pró e contra. E outra coisa, o analógico mostra o substantivo, o verbo, a ação, o processo do coloquialismo, certas expressões que tem, tudo tem sobre aquele tema. É resumo da história, tudo já mastigado, só falta deglutir. Então vale a pena fazer consulta. Entende? Professor, aqui no ar. Ainda sobre essa questão histórica, né? Na década de 30, teve um período de república na Espanha, né? Teve uma fase que a monarquia caiu lá e teve a república. Eu estive olhando, né? Foi um período que até o espiritismo desenvolveu muito na Espanha, né? Tinha muito centro espírita e tal. E nessa ocasião, a Serenona Monja, ela vivia lá, não vivia? Ela era consciente. Viveu lá. Dá para estabelecer uma relação, tipo, com a Não, república? eu não fiz experiência disso. Eu fiquei, assim, um pouco desanimado com o negócio do Franco e a condição da Espanha depois daquilo. Mesmo depois do Constituto, nós fomos para Barcelona, aquela coisa toda, a gente fez força, o povo ajudou, essa coisa toda, mas não dá, é difícil. Eu fiz o que eu pude. Apareci num monte de entrevistas, em tudo quanto era rádio lá, que havia na área, principalmente de Barcelona. E uma parte também de Madrid. Mas não, o negócio foi, depois eu deixei, porque não dava mais. Agora, eu queria, por causa do processo, a minha raiz lá com a história, a raiz do Chico, da Monja, tudo na área de Barcelona, né, em Mataró. Assim, se ela teria tido alguma relação com o processo da República Espanhola, da Segunda República lá, década de 30. Não, ela deve ter melhorado alguma coisa, porque ela tinha influência disso. Agora, o problema dela não é só lá, o processo de Barcelona e Espanha, não. É o norte da África. Que muito desse povo que tinha lá, dos mouriscos, tinha relação com isso, os mouros. Você está entendendo? E ela tinha relação. E outra coisa, a roupa dela não era propriamente árabe, era mais iraniana. Sabe? Véu. Todo o véu que ela tinha é de iraniano. É típico, clássico. Esse visual dela é daquela época dos mouros na Espanha, que eles viveram na Espanha e tal. Agora, o problema é que isso engana a gente, porque eu não sei quando é que ela nasceu. Agora, foi antes de mim. Isso eu tenho certeza. Você está entendendo? Porque quando eu era menino, ela parecia como uma garota, mas mais velha do que eu. E depois, ela já dessomou, já faz muitos anos. Essa ideia, a associação de ideias que eu fiz, né? Eu estava pesquisando questões de história, de filósofos espíritas, por exemplo, tal, e eu descobri que teve um congresso em Barcelona, em 34, que foi muito grande, né? Tem até os anais na internet e tal, e eu vi, ela vivia ali perto, né? Nessa ocasião. Nessa ocasião, ela estava lá. E ela era mais velha do que eu. Agora, o processo é que ela era da área também de Mataró. Mataró é outskirts. Poucos quilômetros de Barcelona. De Barcelona. Então, tudo isso pode ter acontecido, né? Valdo, você teve notícia daquele José Fabregat, aquele catalão que nos ajudou aquele lá no meu início amigo? do nosso trabalho? Não, eu nunca mais tive notícia dele. Mais me falar. Não. Eu ia lá, tinha contato, aquela coisa toda. Quando a gente ia visitar aquele povo também de Alicante, lá, com aquela coisa toda, depois eu perdi contato com ele. Aqueles que tinham uma fundação lá de parapsicologia, que tinha muita gente espírita no meio e tal, que deram para todo mundo que foi lá presentes. Era gente muito rica. Eles faziam festa para nós.
Entende? Com um monte de gente. O primeiro curso de projeciologia que a gente deu foi para a equipe, o grupo de pesquisa desse Fabregat, que tinha mais ou menos umas 50 pessoas que participavam. Que participavam. O grupo dele. Mas agora tem outros. Tem outra turma lá lá da área de Alicante, lá embaixo. Desse a gente não teve contato. Agora, a turma teve comigo, tem mais gente aí que foi lá. Viu isso de perto junto comigo na época que eu fui. Entende? Outra coisa, depois de ver uma foto que tirei com o senhor, em tom meio irônico, um presidente de casa espírita me perguntou se o senhor era meu mentor encarnado. Pensei em dar um bananal a ele, mas entendo que, nesse caso, a melhor resposta é ignorar para não criar inimizade. Fiz certo? Sim, você fez bem. Trabalho num call center prestando atendimento a clientes que têm financiamento imobiliário. Quando falo com alguns, sinto energias principalmente do lado esquerdo do corpo, direito do corpo, e me sinto bem com elas. E, inconscientemente, sem que me falem, dou orientações pertinentes à situação. Pergunta, nesse caso, há algum parapsiquismo a ser desenvolvido? É óbvio que tem. Vai em frente. Esse nosso amigo é de Carapicuíba. Carapicuíba, não é fácil, em São Paulo. Ontem de manhã tive mais uma projeção na qual movi alguns pequenos e médios objetos, tais como quadros e ornamentos à distância através de telecinesia. Existe algum tipo de relação entre a telecinesia extrafísica e os fenômenos físicos ectoplásticos? É lógico que tem. Tudo é a mesma coisa. Tudo é um processo de mexer com a energia, ectoplasmia. Tenho uma sobrinha que ficou sem a mãe aos 17 anos. Perdeu o único irmão policial militar assassinado por outro policial militar há 7 anos. O pai, tenente aposentado, depois disso tudo, desenvolveu a doença de Alzheimer e agora, com a atual esposa, foi morar em outra cidade. Ele não tem mais lucidez, não reconhece mais ninguém. Minha sobrinha tem 31 anos, é fisioterapeuta e trabalha na área. Assumiu a homossexualidade desde que perdeu o irmão. Se isolou da família e agora, longe do pai, está com depressão. Tenho trabalhado durante a TENEPS, nesse caso, e gostaria de sua ajuda também em sua TENEPS. Como encontrar solução em um problema como esse? Olha, vamos trabalhar, vamos pôr energia no assunto e ver o que a gente pode ajudar. Agora, energia sempre ajuda. Olha bem o que você pode fazer. Sou voluntária da IAC de Madrid. Cada vez que tento dar um passo adiante para evolucionar, tenho uma ideia para progredir em algum sentido, tenho que mantê-lo em silêncio como se for um segredo, porque senão, se lo verbalizo, fracassa. Nesses momentos, por exemplo, comecei a arrojar para ir ao campus de Portugal, a hacer consciencioterapia e participar de los eventos de la OIC. Quando tomei essa decisão, começou a chegar-me muito trabalho. Pero, en el momento em que le dije a mi pareja que tinha trabalho e estava ganhando muito dinheiro, deixou de chegar o trabalho automaticamente. Toda minha vida ha estado supereditada a estos. Poderia dar-me algum conselho ou uma ideia sobre o que puedo fazer para acabar com esta situação? Ou uma pista sobre o que estou fazendo mal? Olha, o melhor é o estado vibracional. Esse é o caminho, não tem jeito. Vamos fazer força por aí, é o jeito. Vamos fazer força. Você já sabe como é que é. Ela é voluntária da IAC, ela está no caminho, lá a turma vai ajudá-la. Poderia fazer algumas considerações sobre o filme Nosso Lar? É aquilo mesmo? Olha, eu ainda não vi o filme, ainda não posso falar nada. Quando eu ver, eu vou falar aqui para vocês. Quando se atinge o ponto de fazer a TENEPS o dia todo, não precisa mais ter horário pré-determinado? Depende. Tem que escutar o amparador. Ele é que vai ver. Com o tempo a pessoa já sabe tudo o que deve fazer. É o amparador que manda. Meu companheiro iniciou sua TENEPS há pouco mais de 3 meses. Ele costuma deixar o banho para depois da técnica e tem um mau hábito
de entrar no quarto, ligar a luz, deixar a porta do banheiro aberta enquanto toma banho. Mas quando tudo isso acontece, eu já estou dormindo. Já é tarde e quase sempre fico irritada por causa do meu sono. Sou mais diurna, durmo mais cedo e acordo mais cedo também. Ele é mais noturno, já tivemos alguns conflitos por causa disso. Sou taxipsíquico e ele bradipsíquico. Nossos ritos são diferentes. Qual a solução para esse problema? Eu acho que não tem nada. Eu também tenho esse problema, que não é problema para mim, porque nós ajustamos isso, eu com a minha moça. O que se passa? Eu vou mais cedo, quem vai para a cama sou eu, ela vai mais tarde. Agora, eu vou te dar uma dica muito boa, que já deu certo com uma série de pessoas. Eu não precisei usar esse expediente, mas você pode. Você vai pregar na porta do quarto que você dorme, um cartaz enorme com letras garrafais. Encoste totalmente a porta. Isso é muito importante, que isso vai chamar a atenção. Agora, tem que ser uma coisa grande, letra grandona, desse tamanho, na porta do lado de fora, que assim é boa. Se isso não dá certo, você faz outro na porta do lado de dentro, na folha do lado de dentro. Isso aí vai chamar a atenção para ele, ele vai cair em si. O médium uma vez me disse que eu estava em uma família, mas não tinha ligação com ela. Que eu estava nessa família para ajudá-los. Realmente sou muito diferente de toda a minha família e não me sinto parte dela. É possível uma proex desse tipo? Olha aqui, todo mundo tem uma certa afinidade com a família, senão não nasceria no meio daquela família, devido ao processo da genética. Agora, a gente tem mais afinidade ou menos afinidade. Agora, de qualquer maneira, se você acha que você não tem mais, a média da família está inferior a você tem uma responsabilidade enorme, que você tem que ajudar, porque você está superior a eles. Então, você que está mais na família do que eles, porque você está lá para fazer assistência. Pensa bem nisso. A professora Malu Balona poderia repetir o nome dos filmes do Carlos Saura, que fala sobre os ciganos? Tem um outro que eu não... Amor Cigano é um dos filmes, mas também tem um outro chamado Cria Cuervos, que me parece que toca também, mas tem mais um que é sobre um balé, também cigano, que esse eu não me lembro, que foi o Bodas de Sangre, pronto. Então, Amor Cigano, Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. Bodas de Sangre. E tem o Cria Cuervos, que me parece que não é específico sobre o tema cigano, mas faz parte da história dele, da trilogia que ele faz. Carlos Saura. Gostaria de saber a causa da saída da Conscienciologia da autora Glória Tiago. O que pode ter ocorrido? Assédio de alto nível, você sabe onde se encontra? Quem é que sabe sobre a Glória Tiago? Alguém sabe aí? O problema todo é o seguinte, não tem nada de assédio, ela descobriu outro caminho e foi. Era uma espécie assim de mini dissidente da Conscienciologia, foi só isso. Mas ela está trabalhando, ela faz assistência, era uma grande médica, fora de série. Então, nós não sabemos. É uma boa pessoa agora, grande personalidade. Está em Itajubá, né? Então, está em Itajubá, em Minas Gerais. O caminho é esse. É Lorena? Porque lá é pertinho, né? Está nos dois. Um pé num, outro pé no outro. Né? Valdo, aqui Valdo. Você pode aprofundar, por favor, o polinômio na página 34? O polinômio cognitividade, produtividade, praticidade, tacpensanidade, otimizando o ciclo, problema, solução. Cognitividade é o processo da cognição, ou a cognoscidade. Agora, o que se passa? A produtividade é a produção, a praticidade é a aplicação, e a tacpensanidade é fazer isso depressa. Então, veja, se nós vamos fazer uma condição dessa, o conhecimento, a produção, a prática e com dinamismo, nós otimizamos o ciclo problema-solução. A ideia aí é essa. Então, o problema é colocar gasolina azul no problema.
para solucioná-lo o mais depressa possível, de uma maneira satisfatória. Esse é que é o caminho. Para isso, esse polinômio é fora de série. Primeiro é conhecimento, é a cognição. Sem isso, não vai. Agora, depois, tem que produzir alguma coisa, se mexer. E essa produção ela tem que ser prática, objetiva, pragmática. E ataque pensanidade, é a pessoa pensar rápido, dentro da situação, daquilo que ela vai fazer, de que modo que é, e dinamizar também a pensanidade pessoal. Com isso, melhoram todos os problemas. Uma coisa muito séria que tem nesse processo é a pessoa dar valor para a prioridade, a opção mais inteligente, a alternativa pensada ideal para o caso. Cada contexto tem uma solução ideal. A gente faz o que pode para chegar nessa solução. É aquilo que a gente faz. Nem sempre a gente consegue, porque nós, às vezes, não fazemos aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente consegue. Mas a gente tem que insistir com o ideal. Então, para isso, esse problema e a solução do problema, o taxipsiquismo ajuda muito. Que é o processo. Vamos pensar bem, estou repetindo. Problema da alternativa. Processo da opção. Problema da escolha, da seletividade, daquilo que seja o ideal, o melhor, o cosmoético, aquilo que é o melhor para todos. Isso aqui é a melhor solução para o problema. Se você ainda não tem o processo do taxipsiquismo, é a prática que vai te levar a adquirir. O ideal é escrever num papel para ver como é que é e qual a logicidade que a pessoa tem que aplicar. A estratégia daquilo, a logicidade. Você vou para onde? Qual a abordagem? O que eu faço em primeiro lugar? Médio prazo. Entende? Como é que fica? Tem um curto prazo, mas vamos ver o médio prazo, pelo menos. Como é que eu vou abordar isso aí? Essa análise é a logicidade da história, a logística. Olha bem como é que você vai mexer com isso. Essa abordagem. É por aí. Aldo, uma sugestão aqui para a fatologia, a questão do CAPEX, o serviço de apoio que a gente tem lá na APEX, que é justamente para essa questão do problema-solução. Os casos que a gente recebe então, lá para isso. A Rosa anota aí para nós, a gente ver isso com calma. Você não escapa nunca dos verbetes, né? A APEX nunca escapa. O dia que eu não ponho alguma coisa da APEX, ele põe. Não, tem muita coisa isso. Não tem jeito. Faz parte, né? Agora, o serviço de apoio é o contrário daquilo da turma da marginalidade. Eles facilitam as coisas, criam o problema para depois facilitar e vender a facilidade. Então, isso aí é o que acontece mais hoje, por aí afora. É porque lá, o que a gente faz? A gente ajuda, num primeiro momento, a pessoa clarear qual é o problema, porque às vezes a pessoa não tem claro exatamente o que ela... Nem ela sabe direito o que é que precisa. E depois a gente ajuda a ver quais são os cenários possíveis, quer dizer, quais são as alternativas. Mas a abordagem é não diretiva, quer dizer, a gente não vai decidir pela pessoa, ela é que tem que decidir, né? Mas é justamente nessa questão de problema-solução, baseado até naquilo que você falou uma vez, que é a de assistência de destino. Normalmente são questões que a pessoa tem que tomar uma decisão mais séria. São as chamadas opções de destino. As coisas mais sérias que tem. Professor, aqui na Adélio, aqui em cima. Na fatologia, não daria para acrescentar alguma coisa, tipo aqui na administração, aquela questão de transformar limão em limonada? Então você tem Como é que é? Fala alto aí para a Rosa entender. Na administração você tem aquela questão, né, de transformar limão em limonada, né? Você tem um problema... Isso aí, mas isso aí já está saturado. Quem tem um limão tem que fazer uma limonada, né? É aquela história. Tem uma opção de coisa nisso aí. É o dia a dia da administração. Agora, se o limão estiver podre, não pode fazer. Agora, a Rosa estuda isso aí, o processo do limão e da limonada, se você é fã do processo. Professor. Sobre essa questão aqui de que a holomaturidade indica que facilidade tem alguma coisa errada,
Tudo quanto é mega tarefa que a gente pega em relação à conscienciologia, projetos e tudo isso, é sempre um sufoco, é sempre uma pressão danada, a gente tem que sair atrás das coisas e tudo mais. Eu estou notando que nesse projeto do filme, Cristo Espera por Ti, tem ocorrido exatamente o oposto. As pessoas nos procuram, as coisas chegam até as nossas mãos. Já até perdemos a conta de tanta sincronicidade que já houve entre as pessoas envolvidas. Por que isso, Valdo? É por causa do Hércules? A gente está mais escolado? O que aconteceu? Não é, não. O negócio é mais embaixo e a coisa é mais complexa, mas isso é difícil de explicar. O problema todo é que envolve uma série de consciências da área do Languedoc. É o Midi. O negócio é o Languedoc, entendeu? É a coisa de lá. Como nós mexemos com isso, é um negócio muito sério. E outra coisa, tudo isso que envolve o romance mexe muito nessa turma toda. Você sabe que lá está falando do Saint-Martin. Saint-Martin, é um monte de gente. Nostradamus é a área da região de Nostradamus. Swedenborg. Tem muita Você está gente entendendo? E outra coisa, aquilo tudo aconteceu e tinha aqueles casos, e havia os médiuns, e o povo se manifestava muito antes de Hydesville, do movimento espírita. Entendi. O negócio é antes. É precursor do movimento. A gente tem que lembrar que Hydesville começou em 47. As coisas aí do Balzac, ele fala isso muito antes. 47 já estava no fim. Se olhar bem a cronologia do Osmar, a pessoa vai ver isso. Então, isso tudo aí é como se fosse o pré-espiritismo. Pré-espiritismo. Era uma véspera do espiritismo. Agora, isso envolveu muita gente que estava interessada nisso. Eu sei por causa do processo do Zéfiro. E é esse interesse dessas consciências que está fazendo essa Não, é porque ali foi dado muita orientação nas coisas todas. E um dos faróis dessa história toda foi a monja. Eu sei, porque ela está... Por exemplo, vocês já viram em algum lugar essa palavra Bíblia? Nunca ouvi falar. Bíblia. Vocês nunca viram isso? Na história não tem. Procura ver se acha Bíblia. Aí se alguém já descobriu. Não vale falar que viu o livro. Estou falando antes. Agora, tem que Valdo, ser antes de 1965. Valdo, me explica outra coisa. A questão relativa a Napoleão e todo o entorno. Porque é na época napoleônica, tem a ver com isso. Aquele quadro do Paul Potter estava na Malmaison, que era da Josefine, foi ela Agora, que vendeu. Veja, aquilo envolveu que tem a a ver base com ele? intelectual, política de muita gente do ponto de vista extrafísico. Entendendo? Madame de E Staël tudo aquela está nisso também. Madame de Staël está relacionada. Madame de Staël é o Wallace. Eu sei, mas Ele leu o livro e ela começou tá a chorar. Tá. Ele leu o livro, começou a chorar na minha frente. Chegou lá chorando com o livro na mão. Esses aí. E ele é que traduzia aqui. Ele é que fazia a tradução dos romances franceses, aquele negócio todo. Ele é que traduziu lá o Théophile Gautier, que é o filho de Gautier. Foi ele. Esse cercle de Copé que a gente estudou, que tem Madame Récamier, Chateaubriand e um monte de outros, eles também estão envolvidos Tudo tem relação Então, com essa área intelectual toda está Agora, envolvida? a turma que está bem assim é que tem mais força com isso. Agora, o negócio tem a monja atrás disso aí. É ela que está coordenando. Ela mexeu muito nisso. Foi por isso que ela entrou lá na história, que o negócio todo. Ela foi para o centro da ação, né? Ela pode-se dizer que ela é protagonista. Agora, porque quando ela vai para desenvolveu o centro, foi o que acontece. Irradia e muda o holopensene do ambiente. É isso que eles fazem. Entende? Até um certo ponto foi o que eles quiseram fazer também na minha questão, por exemplo, na Europa, com Chico Xavier, aquela coisa toda. E é isso que está fazendo essa diferença nos aportes que a gente está recebendo em relação a esse É o que trabalho? dá força. Agora, essa turma, quando tem essas raízes fortes, por exemplo, aquele caso dos papéis aqui, da primatologia cheia de energia, isso tudo é por causa desse processo. Quando a gente fez... Agora, veja, negócio, qual a relação minha direta com isso? Japão, se for para Kyoto, fica mexendo nas coisas da gente. Dá isso. Você está entendendo como é que é?
Então há uma conotação no processo muito séria. Agora, extrafisicamente, é como se fosse, gente, vamos falar assim, mais um português claro, o cosmopolitismo extrafísico. Entendi. As forças se unem todas em relação a essa diversidade, canaliza para lá. São as forças sincrônicas extrafísicas. Quando nós fizemos o FIC lá, o CIPRO lá na Europa, era uma prévia desse trabalho agora? O caso, por exemplo, lembre-se do nosso amigo, que é como é que é? Chantilly. O Chantilly. O Chantilly que chutou, eu chamava ele de Chantilly. Chutou lá no programa, no trabalho dele. O Chantilly. Você quer coisa mais séria do que essa? Tudo tem sua razão. O Bastil Agora, também. outra coisa, a gente fez um negócio na Espanha, por quê? Devido à monja, a minha vida lá, esse processo todo nosso. Tudo de propósito. Agora, só para a gente mostrar o que era. E também para ajudar o processo da União Europeia, porque esse povo está trabalhando nisso. Que foi logo gente, depois. atrás dos bastidores é que manda a vida humana, ela é comandada pelos que já dessomaram. São os mortos que mandam nos vivos. São os bastidores que mandam nisso. Outra coisa, sempre eu fiquei sabendo e eles sempre me confirmaram. Tem muito mais serenão extrafísico do que intrafísico. Isso pesa na balança. Quer dizer, os bastidores têm mais gente de peso do que no palco. Essa convergência, Valdo, de consciências assim tão maduras e tudo mais, é isso que está trazendo essa aura de realização para esse trabalho? Por exemplo, o Balzac, a hora que tinha aquele processo que ele ia fazer, ele entrou onde doía. Agora, se você for colocar a posição dele, Balzac, escrevendo sobre aquele assunto, mostra direitinho que é a reprodução da condição dele em Paris, reproduzindo o processo extrafísico. Está entendendo? E outra coisa, já não foi em Paris, já foi no interior, no Languedoc. Quer dizer, o negócio do midi, do meio-dia, a região do meio-dia. Isso é uma continuação do trabalho dele. Entendi. Agora, foi por isso que eu topei escrever o romance. Você está entendendo? Com ele. Ele palmilhou. Gente, eu trabalhava demais. 30 e poucos anos daquele jeito, não é brincadeira, eu já tinha tido infarto, aquela coisa toda. Eu tinha que estar olhando minha vida, como é que era, atendendo aquele monte de gente dia e noite. Tinha que viajar de 3 em 3 meses. Aquilo para mim foi uma coisa. Agora, eu gostei, né? Porque eu gosto dessas coisas, eu gosto dos desafios, né? A gente pode falar, Valdo, que tem uma convergência também da forma holopensênica sua, do Balzac, de uma série de outras consciências naquela região. E dela, o problema é ela. E da monja. Aquilo ali, a opção de fatos, que ele modificou uma coisinha ou outra, porque senão ficava evidente demais, devido às biografias de certas pessoas conhecidas. Então, ele teve que modificar isso. Eu lembro que ele falou isso na ocasião. Ele deu uma... Mas, por exemplo, o caso da monja, ela esteve lá dentro mesmo. Por exemplo, o cara lá que matou, sabe, o padre, e depois apareceu no meio da multidão. Fondanés. Que lá nós estamos trabalhando com esse negócio há muito tempo, porque atrás dele tinha um regimento. Entendi. O homem representava um regimento do assunto, o negócio é muito mais sério. O padre, teve um padre que existiu, mas ele também teve que mudar as coisas, porque senão ficava muito na cara. E outra coisa, mexer com o padre, com a igreja, lá na época ia dar um problema danado. A área de Toulouse, esse negócio todo. Então ele diluiu ali o assunto. Você está vendo, tem gente que está interessada, você não viu a pergunta aí hoje? Sempre tem mais um. Coisa. Agora, os que têm mais interesse aí, a maioria são mulheres. No assunto. São de onde? Mulheres. São mulheres. Mulher tem mais. Esse aqui é homem, perguntou. Interessante isso. Esse a gente vai Mas tem muita mulher. Só mais uma pergunta, Valdo. O Osmar, ele sugere que aquela irmã do Florian Barrasquier, ela era Madame de Brezé, que ela era a mesma identidade da Diana de Poitiers.
Isso aí tem isso eu não fundamento? sei. Eu não vou entrar nessa. Esse negócio de família. Esse negócio de família você Vou não entrar entra. nessa. Foi Tá. porque diluiu as coisas para não aparecer, né? Mas o Sei Osmar lá. está desdiluindo, ele está começando a puxar algumas coisas Tem uma opção de interessantes. coisa lá atrás, a gente não sabe. Agora, tem umas personagens ali fora de série, né? Tem. A Monique, por exemplo, é fora de série. Entendeu? Ela é Esse povo tudo existiu, teve gente aí viva, o negócio é muito mais sério que a gente pensa. Entendeu? E também Negócio o é sério. realismo e o paradoxo de sempre mostrar um lado bom da pessoa, mas os furos dela do passado. depois, Fazer esse contraponto Não, o tempo e o pior todo, é o não tem herói. o flashback nessa dimensão Não e tem da herói, outra com os assim, negócios todos, para ver como é que é. Todo mundo é um Aquilo é pouco muito herói, um sério. pouco vilão. E dando os detalhes, mostrando os detalhes de tudo. Professor Valdo, professor. Obrigada. Bem aqui em cima. Por que mais mulheres querem saber a respeito Como é desse que é? assunto? Por que são as mulheres que querem mais saber sobre esse assunto? Eu não sei. Eu estou perguntando. Mas desde que o livro foi publicado, você já sabe, já faz muito tempo, né? Sim. Já são 45 anos, né? A maioria que se interessou pelo livro de uma maneira absurda é muito mais é mulher, mas é muito mais. Então, por exemplo, é 70% de mulher, 30% de homem. Por exemplo, quem quis fazer, em primeiro lugar, a novela sobre o livro foi mulheres, elas juntaram um monte delas, e havia uma amiga minha que tinha muito contato em São Paulo, que era Mercedes Sponda. Ela queria de todo jeito, e eu mesmo animei com a história para ver, mas depois eu deixei o movimento espírita, eles acabaram com o negócio, aquilo morreu o assunto. Eles não quiseram mais. A hora que eu deixei o movimento espírita, deu um baque, né? No negócio todo que a gente estava fazendo. Professor. Quando eu te conheci, a primeira vez foi no SCP-2. E o segundo encontro, você perguntou se eu já tinha visto essa biografia, esse livro. Se eu já tinha lido O Cristo Espera por Ti, aqui no curso Avançando na TENEPS. Poderia ampliar mais? O que é? Eu não entendi a pergunta. Quando eu te conheci, na primeira vez, foi lá em Natal e aqui com o SCP-2. Mas o curso aqui no CAEC, você me perguntou se eu já tinha lido esse livro. Foi a primeira fala que você fez. Não, poderia ampliar? Você precisa de ler uns livros igual esse, com essa currumaça de gente chegada a você, aonde ela aparece, vem um regimento de parentela atrás. É ou não é? É verdade. Tinha que ler isso aí para saber. Agora veja, esse povo que vem da Europa, alguns carregadinhos. Entendi. Valdo. Professor. Alguns carregadinhos. Olha só o que eu estou falando. Pensa bem. O senhor poderia... pode falar. E com acento, aparece só 4 ocorrências, sendo que uma é o nosso blog aqui da Tertúlia, e os outros 3, um primeiro aparece Bilner, mas na verdade é Baunia que está escrito lá, mas eles erram na hora de fazer a transferência Não, isso aí do que não é. texto. Então, não tem. E com acento tem um pouco mais também de ocorrência aqui na internet, mas aparentemente não tem nada, não. Agora, ó, O que aparece, mas tem muito erro de leitura. isso aí dependendo foi se é logo que o jornal, livro, alguma coisa, o livro eles foi leem errado. publicado, teve uma pessoa que estava estudando tem. o processo, um professor de português, chegou para mim e falou isso. Assim, quem é essa personalidade que eu já procurei na história e não achei? Não existe esse nome antes? Eu disse, o problema você estuda. Eu só sei que a pessoa existiu. Ela existiu. Valdo, quando você psicografou o livro, o Balzac era consciex ou consim projetada? Ele era consciência em alto nível. Estava com tudo, com toda a força. O Balzac passou pela psicoteca, a parapsicoteca. Naquela época. Para ele entender as coisas. Então ele começou já a ver e entendendo os negócios. Agora o enumerador deu muita força para ele. Você está entendendo? Naquela ocasião o tal mal andou ajudando as questões de energia. Eu trabalhei muito com isso na base da pangrafia, para me entender, para eu ter retrocognição, fazer rapport. Uma outra coisa. Na recepção do livro, com a situação toda, envolvimento do Balzac com as outras consciências, isso aí criou, durante alguns meses, muita evocação. Então, por exemplo, eu sei que eu saía de vez em quando, daí a pouco eu estava na França. E às vezes eu estava visitando uma outra cidade,
com outras coisas diferentes, os negócios, mas era o povo que tinha ressomado, está tudo lá. E que a gente estava fazendo aquela evocação sem querer. Você está entendendo? Entendi. Pelo assunto. Valdo, essa questão de evocação. Há uns lugares lá que eu saí fora do corpo, e teve gente que depois foi lá, os desfiladeiros lá que ele está falando, no lugar, no meio do mato, aquele troço todo lá. Aquilo lá, eu estive fora do corpo na década de 60, lá, quando eu recebi. Essa questão de evocação, você citou algumas personalidades aqui que estão envolvidas nesse processo, né? Nostradamus, Swedenborg. Existe um plano, digamos assim, atrás desse grupo, que é as pessoas, as consciências envolvidas num nível, digamos assim, que ainda não chegaram num patamar de lucidez melhor. Mas essas consciências... aí, nesse caso, por exemplo, depois disso, desencadeou uma série de coisas. Uma das coisas mais sérias que tem foi o Rousseau. E o Rousseau estava empedernido dentro do processo, recalcitrante dentro do negócio. Ele mudou. E isso já foi agora recente, foi quando eu estava no ECP2 que ele julgou a toalha com a história. Agora, esse movimento, Valdo, por exemplo, do filme aí, ele está resgatando consciências que não conseguiram, digamos assim... Não, o filme vai ajudar a esclarecer o entrosamento desse povo, o que aconteceu com aquelas personagens, e dar uma ideia de gente que ainda não fez curso intermissivo. Essa é a minha questão. Isso aí é que é o caso sério, porque gente que eu estou falando, que é esse povo. Que está envolvido na história. Que ainda não fez curso intermissivo. Outra coisa, é tudo gente que está esperando assistência nossa. Interessante. O filme seria assistencialíssimo. Se mostrar. Mas agora, tem que ser o filme do jeito que o Balzac escreveu. Aquilo do jeito que está lá. Vocês olham, ele não escreveu à toa. O livro é muito Valdo, até chato dentro do processo de detalhes. E são detalhes assim, parece que não tem, parece que não é. São insinuações, metáforas. Os caras começaram a ver isso logo no primeiro mês que foi publicado o livro, eles viram essas coisas. Agora, eu sempre, então, lembro daquele caso que o sujeito sempre me chamou, que a hora que fala lá, eu falo assim, não, a paisagem, não sei o que é, do quadro na parede já tinha escurecido. Ele foi mostrar a coisa aqui como se fosse a paisagem que escureceu, e não o tempo. Aquilo tudo são sutilezas dele. Que eu falei isso com o Osmar Locke, que ele me apresentou. 7 anos depois que eu tinha estudado, trouxe o negócio e falou assim, olha, ainda tem muita metáfora, que você ainda não viu, precisa de ver como é que é. Então, essa aí do quadro, às vezes são 3, 4, 5 palavras só numa frase. Aquilo é terrível. Criptografado. O que está ali? Então, eu dei esse exemplo do quadro, já escureceu, você está entendendo? Na paisagem do quadro fixado na parede, não sei o que é, para mostrar. Isso mostra que esse grupo, digamos, secundário do processo, está pronto para receber um nível de assistência maior? Esse é o grande... Não é isso, eles estão todos sendo praticamente aliciados extrafisicamente, convocados para ver se melhora o povo todo. Agora, ali pega um monte daquela cidade. Tem gente que esteve nessa época, no início do século XIX, e agora, no século XX, eles nasceram nas cidades próximas. Uma das cidades que tem gente desse povo é Toulouse. Entende? Quando eu fui lá, eu queria ver isso, as coisas todas, mas é que nós não tivemos muito tempo. Eu queria ir em alguma das cidades da perto, inclusive aquela lá, tipo Villefranche, aqueles lugares lá que tem, do desfiladeiro, que está falando, eu queria ir lá, Villiers, tem vários lugares lá, mas isso aí não deu tempo, nós só pudemos ver a Cité, com a situação toda na ocasião. Só um minuto, quando você faz essa evocação aqui, muda o ambiente, né, Valdo? Fica tudo nublado, muda tudo e tudo mais. É a questão da monja? Agora eu vou confessar uma coisa para vocês. Isso eu nunca falei para ninguém. Quando eu deixei o movimento espírita, em 1966, foi logo depois do romance, eu estava ainda muito envolvido com o processo da França. Agora, o que se passa? Comecei a trabalhar com as coisas, fazer muita viagem, preparar minhas coisas, estava fora do Brasil, aquele negócio todo,
fiz viagem de tudo quanto é jeito, tornava a voltar. Quando eu tinha alguma coisa que era uma questão séria, que tinha que envolver, eu geralmente apelava para os processos lá do romance, com a época e o povo todo. O negócio desligava tudo, na mesma hora limpava o cabelo. Agora, tudo por quê? Porque a monja estava lá no meio. Das minhas coisas mais sérias, a monja tem um dedo lá dentro. Você está entendendo? Então, o caminho abria na hora, com o processo todo, por causa disso. Agora, veja, ela praticamente não aparece no romance. Ela tem uma pontinha da pontinha da pontinha da pontinha. Talvez é que tem menos. No entanto, é a que trabalhou mais. Serenão é isso. O que você vai fazer? Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que escrevi o romance. O processo é... Posso falar uma coisinha a respeito? Posso falar uma coisinha a respeito? Que eu estava comentando com a Malu antes da tertúlia, né? Como é que esse processo é forte mesmo, né? Eu estava hoje de noite, no último artigo aqui da revista da IAC, do Journal, né? Aí tem uma moça, uma mulher de Portugal, Liliana Alexandre, de IAC de Londres, mas eu acho que é portuguesa. Ela falando da Europa com muito amor, uma série de coisas, né? E aí tem o último capítulo, né? A última seção dentro do artigo dela, fala elitismo, progresso e tecnologia. Aí ela fala assim, olha... A ciência elitista, a filosofia elitista, ao longo da história da humanidade, aqueles que detiveram algum conhecimento e esparsamente o compartilharam com os poucos assim mais chegados, pertenceram à elite. Aí faz alusão ao Marcelo Ranet, mas como o Ranet aponta, isso aqui é uma crítica a um artigo do Ranet, os meios de comunicação encontram-se em expansão. Aí depois, olha esse parágrafo que ela fala. A este respeito, penso que seria de interesse para os conscienciólogos usar a arte como uma arma, um instrumento de comunicação que é para disseminar a conscienciologia e ganhar visibilidade nos meios de comunicação. Essa coisa da assistencialidade mais popular, né? Aí diz, não só tentando entrar em contato com esses médios espalhados pelo mundo da arte, mas também, será que não seria útil que alguém de entre nós pudesse produzir ao menos um script para um filme baseado em ideias da conscienciologia e projeciologia? Saiu na última... O povo já vem falando isso há muito tempo. Desde a década de 70 tem gente falando em fazer... Mas tem convergência com isso de agora, né? Por causa da força. Agora, é importante. Agora, vamos ver, né? Está aparecendo um monte de gente aí, vamos ver o que dá. Esse filme, para fazer do jeito que precisa de muito cachê, muita coisa, não é fácil, não. É muita coisa que tem que mexer. Nos flashbacks ali, a situação toda... E outra coisa, tem muita coisa que tem que ser lá diretamente, o cenário ainda existe, não pode fugir de lá. Tem que ser feito lá, a filmagem tem que ser lá. Conversamos com o Alexandre Martins, aqui no Discernimento, a gente esteve lá visitando o local, onde vai ser o anfiteatro, que vai ter o pergolado em volta, a ágora, e a ideia é seguir o paisagismo que o Balzac descreve na primeira cena do Cristo Espera por Ti. Aquele paisagismo que ele descreve do ambiente extrafísico, quando o Zéfiro vai aparecer, a intenção é transformar lá num set vivo e fazer lá a filmagem dessa parte, nesse pergolado, nesse ambiente, repetir aquilo que está falando. Tudo. A ideia é fazer aquilo ficar visível e depois as pessoas visitarem o local como o local onde foi filmado aquilo. A locação vai ser lá mesmo, nesse local que a gente foi ver lá com o Alexandre. Eu quero ver nesse filme do André Luiz se eles fizeram coisa parecida para ver, porque aquilo é que mostra, o filme nosso lá, se tem alguma coisa nesse sentido. Isso tem que ser feito assim. Professor Valdo, aqui letra B, na fatologia, na primeira linha tem o diagnóstico do problema e logo em seguida a diretriz da solução. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão realmente do quanto se está investindo para se ter esse diagnóstico, porque eu vejo que às vezes a pessoa tem o problema e fica tão envolvida com isso que fica obscurecida e ela não bota energia para chegar na solução. Ela fica com a meta errada. A meta tem que ser aqui, ela está colocando aqui. Isso. Estuda que tem que dar um diagnóstico adequado ao assunto.
não pode ficar na periferia ou no terceiro escalão da história, tem que ser no primeiro, tem que ser no spot inicial, em cima do palco daquilo que tem de problema. E como é que se então, faz isso aí é só o isso? diagnóstico que dá. Como se faz isso com mais Nunca precisão? a gente vai pegar um problema que é novo e você vai admitir tudo que eles falam. Você tem que ver todas as conotações laterais. O primeiro círculo, o segundo círculo, o terceiro círculo e círculo. Você está entendendo? Então, por exemplo, o negócio é close ou é o segundo plano? Ou é lá no fim do horizonte? Isso tudo tem que ver no problema. Uma outra coisa, isso tem que ver, isso aí que eu estou falando é de espaço. Como então depurar? É o problema da prosêmica. Agora, junto com isso, tem que ver o processo da cronêmica, que é a cronologia. É o problema de tempo. Isso também é muito importante aí no caso. Então, a primeira coisa, aparecer um problema, é avaliar esse problema, se é esse mesmo ou se ele está mal colocado. Então, tem que ajustar. Você está entendendo? Aluir, tirar do lugar, colocar no outro, ver como é que é, para que aquele objetivo, aquela meta, aquele gol fique claro. Porque senão a pessoa fica chutando fora do gol. Isso. Não resolve nada. É justamente como fazer essa depuração desse E outra coisa, quanto mais círculo que emoção vem o problema carregado daquela emoção, mais erro tem. Nunca um problema que vem carregado de emoção, ele vem puro. Tem sempre conotações de excrescências que tem que ser eliminadas. Seja o que for o problema, estou generalizando. Então a gente tem que abrir o olho com isso também. Muito sério. Agora, gente, gostaria de compartilhar com todos que sexta-feira passada realizamos pela primeira vez uma conferência da IAC em Barcelona e Mataró. Estávamos organizando o evento com o centro local, com a finalidade de começar um curso de desenvolvimento da conscienciologia ainda nesse mês de outubro. Não houve muita repercussão do evento e somente 5 pessoas assistiram à conferência, sendo um deles um jovem de uns 12 anos aproximadamente. Dia 16 de outubro voltarei novamente para mais uma conferência e, pela minha percepção, dessa vez não podemos deixar a organização na mão do centro, já que houve interferência. Estou certa na minha percepção? Alguma orientação? Olha, usa energia e confiança no assunto, que a turma aí da Monja vai te ajudar. Quem está falando é a Aline Bittencourt, sabe? Ela que trabalha lá mais. Encontrei essa semana por 3 vezes, em 2 dias consecutivos, um dos filhos ciganos que o professor Valdo atendeu em Rio Tinto, no Porto, e que referiu há poucos minutos. O que é isso? Quem está falando é o Paulo Sobral, que é o psicólogo. Eu toquei no assunto dele aí agora. Era um jovem forte que estava na altura com hepatite e que eu já conhecia de outras circunstâncias, as quais cheguei a comentar com o professor Valdo. Eu lembro disso. Ele perguntou por si, pois estava interessado em ajuda para um dos irmãos, que está atualmente com cancro em ambos os pulmões. Dei-lhe o endereço do site das tertúlias e indicação da possibilidade de pedido de TENEPS. Ele contou que o familiar debilitado que o professor atendeu faleceu pouco tempo após a sua visita. Não, eu tinha falado que isso ia acontecer. E que desde então já viu dessomar vários familiares e irmãos, um dos quais foi baleado pela polícia. O homem estava nitidamente debilitado pela circunstância da vida que lhe furtavam várias das suas figuras mais significativas. Peço por isso que considero colocado na sua TENEP. Ele já está escrevendo com todas o gabarito aqui lusitano. Está falando em cancro, né? Tem vários termos aqui dele, que são todos lá de Portugal. Ele está bem dentro do processo lá. Agora, veja, eu lembro dos filhos dele, da situação toda lá do nosso amigo. Ele esteve comigo, ele viu atendendo o povo todo lá dentro. Você está entendendo? Ele viu. Então, nós vamos colocar na TENEPS. Esse aqui a gente tem rapport. É mais fácil o trabalho de assistência, mais sério. É só pensar que a gente entra lá. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 93 assinaturas no livro de presença, 33 perguntas presenciais, 22
22 perguntas que é online. isso? A Malu já está 35 sabendo. votos presenciais, 11 A Graça está votos sabendo? Ixi, ela vai ficar felicíssima. Os recados de hoje. Teremos o Tiago e a Tamara sobre laboratórios do CAEC, o Alexandre sobre o debate do quadro sinótico, a Eliana sobre o Congresso de Autopesquisologia, João Paulo, Fundamentos da Conscienciometria e Ana Luísa, Cursos do IPC. Antes, com vocês, recado do Amigos da Enciclopédia com Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. São 3 recados rápidos. O primeiro é que nós já adquirimos 3 Kindles nos Estados Unidos. O novo Kindle com uma tecnologia 3G, né, ele tem uma tela maior, e nós vamos sortear esses aparelhos no final do ano, em dezembro, e também durante o balanço existencial. Nós lembramos a todos que não se inscreveram ou que não renovaram a sua inscrição no programa Amigos da Enciclopédia. Estamos convidando a fazer a sua renovação aqui na recepção do CAEC e também através do site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Nós lembramos que no dia 8 de março de 2011, nós teremos o primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia. Tá? Será um jantar especial no Bourbon Resort Hotel, aqui em Foz do Iguaçu. Então é um grande programa, a pessoa vir para Foz do Iguaçu, participar do balanço existencial, que no próximo ano terá o tema da autossuperação, e na terça-feira nós vamos nos encontrar nesse jantar especial. E lembrando a questão dos kits da enciclopédia, nós temos, já ultrapassamos mais de 25 vendas, tá? Então as pessoas que não compraram, não adquiriram os 8 volumes, podem fazer a sua aquisição aqui na recepção do CAEC. Nós conseguimos abrir uma turma, que é uma técnica que a gente utiliza aqui no nosso administrativo, e agora as pessoas podem usar os seus cartões de crédito, Visa, Master e Amex, tá ok? Além de pagamentos em cheque e dinheiro. Nós lembramos que os volumes são volumes pesados, né? Eles vão chegar no final do mês, então aquelas pessoas que estão fora de Foz do Iguaçu, o frete será um frete mais caro. Então, em reunião aqui essa semana, nós estamos sugerindo a essas pessoas de virem a Foz do Iguaçu buscarem o seu material numa oportunidade ainda esse ano, às vezes em novembro, dezembro, vem fazer um acoplamentário e busca o material. Ou a gente pode enviar isso pelo correio a critério da pessoa que adquiriu a enciclopédia. Tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. A gente vem mais uma vez convidar para quem quiser estar participando da atualização dos laboratórios do CAEC, né? Então a gente estará atualizando e ainda tem alguns laboratórios que precisam da ajuda, da adoção da pessoa para estar adotando as pastas, visto que falta atualizar com as obras Reurbanizatus, Pacíficos e Enciclopédia da Conscienciologia. O retrocognições, o despertologia, o paragenética e o dupla evolutiva. Nós precisamos de voluntários para atualizar com os verbetes da enciclopédia esse laboratório, no programa Adote um Laboratório. Agora, na saída, nós pegaremos o telefone, o e-mail de quem se prontificar a adotar um laboratório. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los a participar daqui a pouquinho, às 15 horas, aqui no CAEC, do debate sobre a atualização do quadro sinóptico da Conscienciologia. Nós estamos já, o Antônio, o Pitaguari, o Everaldo, o Bergonzini, trabalhando há um semestre na inclusão das novas especialidades aqui da enciclopédia no quadro sinóptico. Então, de início ele tinha 70, hoje já está com 324. Então, nós gostaríamos da presença de todos para a gente poder debater sobre a adequação do local que nós colocamos dentro do quadro, essas especialidades, enfim. É uma questão bem complexa aí para instigar os pesquisadores aí. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia convida a todos para o primeiro Congresso Internacional de Autopesquisologia, que acontece de 13 a 15 de novembro deste ano. Serão apresentados nesse congresso 15 artigos em 5 mesas de debates, 4 conferências, painéis, minicursos e um curso de imersão. A conferência de abertura será feita pelo professor Valdo através de um vídeo especial
sobre autopesquisologia. Então, informações, programa, inscrições no site do IPC, www.iipc.org. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria. A gente vai começar uma próxima turma agora aos domingos, a partir do dia 17 de outubro. E essa turma se inicia com essas 25 aulas do Fundamentos, cada aula tem um tema, e a gente quer focar na autoimagem, na autopesquisa, a gente estuda a escala evolutiva das consciências e vários temas da conscienciologia, passando pela conscienciometria. Esse é o início do programa autoconscienciométrico. Quem já fez o Fundamentos da Conscienciometria e quer dar continuidade, vamos ter a partir de terça-feira, agora próxima, o início do Recim 1, que é um curso de análises rápidas do conscienciograma. E fica então o convite para, a partir do dia 17, domingos, a partir das 3 horas, de 3 às 5h30, no CAEC. A turma já está quase cheia. Quem tem interesse, quem tem vontade de conhecer e fazer o curso, se dirigir à recepção do CAEC. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. O IPC gostaria de convidar os teletertulianos para a participação no curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no período de 5 a 7 de novembro, e é um curso sem pré-requisitos. É um curso de imersão que objetiva fornecer subsídios para a autopesquisa, a partir de dinâmicas, com o entendimento da programação existencial, um maior contato com os amparadores e o desenvolvimento energético parapsíquico. Nesse curso serão aplicadas várias dinâmicas com uma equipe de 14 professores, coordenadas pelo professor Epicom Frederico Gani, e serão aplicadas técnicas também do arco voltaico pessoal com o feedback do Epicom. Então, é um curso sem pré-requisitos e as informações podem ser obtidas através do site do IPC, www.ipc.org, ou através do telefone do IPC no Rio de Janeiro, 21 3153 7575. Obrigada. Eleito com 14 votos, teremos amanhã o verbete paradoxo holossomático, a especialidade holossomatologia. Obrigado a todos, uma boa tarde de eleição.